Você já parou para pensar quanto tempo passa no seu ambiente de trabalho? Tem gente que passa mais tempo fora trabalhando do que em casa. Convive mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família. E para que essa convivência seja saudável, é preciso ter um ambiente adequado. O mercado exige criatividade, pressiona, quer resultados. Mas como lidar com tudo isso sem afetar a saúde? Qual seria o ambiente de trabalho ideal? Assédio moral dentro da empresa. Como reagir a estas situações? Como evitá-las? Estas são algumas questões que nós vamos discutir no Horizonte Debate de hoje. Nós vamos falar sobre bem-estar no trabalho. Estão conosco o cardiologista, especialista em medicina do trabalho, Dr. Julizar Dantas, a psicóloga Miriam Amorim, a consultora organizacional e pessoal Sônia Jordão, o advogado, diretor do Departamento de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Maurício Martins de Almeida. Sônia, ela é autora desses dois livros, né? A Arte de Liderar e o Agora Venceslau. Eu tive a oportunidade de ler A Arte de Liderar, Sônia, antes de vir para o programa, e eu retirei algumas colocações que eu achei muito interessantes. Você disse que a mudança passou a ser regra, né? E o papel da liderança ganha força, mas tem ampliado suas responsabilidades. E você também disse que o grande desafio é saber conciliar trabalho com as outras atividades, né? Você que tem a experiência das empresas, né, das grandes organizações também, como que você vê isso? Realmente é esse desafio mesmo, conviver com essas mudanças? A mudança constante na nossa vida, cada dia mais, né? O mundo hoje, a velocidade das mudanças é muito grande, a grande diferença sempre a mudança aconteceu, só que atualmente ela está com velocidade muito mais... Estão acontecendo mais rápido. Muito mais rápida, né? Mais sempre rapidamente. do que sempre aconteceu. Agora, as organizações têm que estar preparadas para isso. Independente de serem pequenas ou grandes, têm que estar preparadas para superar os problemas. Você falou do livro, o E Agora Venceslau, eu trato de um problema que hoje está... A gente vai falar, você fala de assédio moral. Né, se citou. Eu trato do líder explosivo, que é aquele líder autoritário e que briga com as pessoas, explode, manda. E isso é um problema sério que tem acontecido, né? Que acontece em boa parte das organizações, né? Cuidar disso. E é interessante a gente falar que as empresas também têm sua responsabilidade em manter um ambiente adequado para o funcionário, mas às vezes o próprio funcionário faz seu ambiente se tornar saudável. Porque hoje em dia a pressão por resultados ela é muito grande, porque a concorrência está aí. Se a empresa não faturar o suficiente, se a empresa não tiver lucratividade, ela morre. Se ela morrer, os funcionários estão sem emprego. Como é que fica num caso desse? Como não pressionar num caso desse? Como a pessoa não se sentir pressionada a produzir o resultado que as empresas precisam? Porque, na minha visão, lucratividade está para a empresa, assim como o oxigênio está para nós. A empresa nós não vivemos para respirar. A empresa não vive para ter lucro. Mas nós não vivemos sem respirar. Empresas não vivem sem ter lucro. E com a concorrência do jeito que está, no mundo de hoje, não tem jeito de não se pensar em resultados, e grandes resultados. E o que acontece nesse caso? Todo mundo fica pressionado. A gente fala que uma das características do líder é saber motivar, né? Fazer com que o seu funcionário, seu subordinado trabalhe com entusiasmo, né, Sônia? E o líder, ele precisa perceber também quando o ambiente não está bom, né? O líder tem que conhecer os membros da sua equipe e ele tem que trabalhar em todos os pontos, né? Tem que se preocupar se as pessoas estão motivadas. O líder é responsável pela ignição, como eu diria, assim, pelo aquele incentivo, por uma palavra motivadora para a pessoa, que a motivação vem de cada um. Ela é interna, mas ele é que consegue trazer a pessoa para aquele momento, para fazer o que precisa, né? Por que é que ele está trabalhando? A maioria das pessoas trabalham porque precisam. Trabalha para viver. Nós nos motivamos por 4 coisas, geralmente. Para aprender, para deixar um legado, por amor e para viver. O trabalho, forma que encontramos de ter o retorno financeiro para vivermos. Então,
temos que estar lá e procurar estar bem. Passamos os anos mais produtivos da nossa vida no trabalho. As horas mais produtivas do dia no trabalho. Né? As 8 horas do dia mais produtivas, geralmente, dos 20 aos 55, teoricamente. Então, tem que ser bom ali. E empresas, independente do tamanho, se grande ou pequena, precisa se preocupar com o bem-estar das pessoas mesmo, para que elas tenham produtividade. Porque se as pessoas estão mal consigo mesmas, doentes, estressadas, e isso se manifesta de diversas formas, ela vai começa com problema de estômago, né? É isso que eu ia falar, o funcionário se apresenta sinais, se o funcionário apresenta sinais de que não está bem, esses são alguns. Dor de cabeça, dor na nuca, uma série de sintomas que existem, que a pessoa não está bem e ela às vezes continua ali, e o líder, se ele não percebe, não ajuda, a pessoa não vai produzir, não vai... Eu volto a falar na história do resultado. Então, um dos motivos, a empresa quer pressionar para ter o resultado, mas se ela não, se não tomar cuidado, se o líder não tomar cuidado de que as pessoas estejam bem, elas não, com certeza não conseguirão aqueles resultados.